Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marcelo Caon Pereira, eu sou juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, juiz supervisor do Sejusc da comarca de Passo Fundo e também coordenador acadêmico da Escola Judicial deste tribunal, fazendo a representação dessas instituições na abertura. É uma honra muito grande estar aqui para conduzir o 3º dia do Seminário Internacional sobre Novos Desafios no Mundo Jurídico, Inovação, Colaboração e seus impactos nos diversos meios de resolução de conflitos, trazendo um olhar global sobre a mediação, através da abordagem da resolução de disputas, permeando entre a lógica e a emoção. Bom, então não botaram ainda. Além de tecnologias da informação e comunicação para a mediação de a sua expansão da sua aplicação no Brasil. Renovamos Escola Judicial do TRT da 4ª Região, nosso especial agradecimento à doutora Ana Luísa Etialuz, sem a qual não teríamos a oportunidade de reunir num grande seminário como este, professores, mediadores e advogados colaborativos de tamanha experiência e conhecimento. Muito obrigado, professora Ana, por toda a presteza e colaboração para com a nossa escola. O professor Andrés Vázquez Lopes, que vai abordar conosco as tecnologias da informação e comunicação e a mediação. O professor Andrés Vázquez Lopes é espanhol e se identifica como um mediador. Ele é mestre em mediação, especialista universitário em mediação civil e comercial, mediação familiar e mediação intercultural e de imigração. Também é especialista em e-mediação e ODRs. Ele estudou Direito nas universidades de Santiago de Compostela, na Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid e tem estudos em pós-graduação também nessa última universidade. A sua atividade profissional e empresarial tem sido ligada a empresas do setor de tecnologia de informação e comunicação nos anos 90, e mais tarde como consultor independente em comunicação corporativa digital e mídias sociais. Ele é coordenador docente das áreas de mediação por meios eletrônicos e mediação em conflitos violentos no curso modular de mediação da Faculdade de Direito da UNED. Ele co-dirige o curso Mediar Online e Informação de Mediação por Meios Eletrônicos e ODR do Instituto Acuerdo Justo, instituição de mediação registrada no Ministério da Justiça da Espanha. É cofundador e neutro de AdCordis, Centro de Resolução de Disputas Online da plataforma multinacional ODR YouJustice, na Espanha, ex-concessionário administrativo no mercado espanhol do tabaco e agente de seguros do El Corte Inglés Vida, Pensiones e Reasseguros, membro da European Mediation Association, ODR América Latina e ODR África, e também da Mediation International. Autor de vários artigos e colaborações em publicações científicas e profissionais especializadas em mediação eletrônica e ODR. Dirige o programa Tiempo de Mediación na Rádio Guardo FM. André falará conosco sobre o mundo global em que viveremos e que retrocede muito mais no tempo do que a espetacular revolução tecnológica das últimas décadas. Nos oferece atualmente um cenário do que o sociólogo polonês Bauman muito graficamente chama de realidade líquida. A mediação, como um procedimento flexível e autocompositivo, também evoluiu como outro instrumento de conciliação global. A aplicação relativamente recente das tecnologias de informação e algumas formas de ADR representa apenas a facilitação de novas e emergentes ferramentas que facilitam essas ações dentro da realidade líquida de Bauman, as quais nos permitem superar as deficiências de comunicação que sempre estiveram conosco, tais como as categorias espaço-temporais, que têm sido uma preocupação central nos sistemas filosóficos desde a era pré-socrática. Nunca antes fomos capazes de compartilhar a nossa presença e a de nosso ambiente, os nossos objetos, os nossos documentos, simultaneamente e em tempo real com os outros no mesmo cenário espaço-temporal.
independentemente da localização geoespacial em que todos nós nos encontramos. Ou seja, essa realidade das tecnologias da informação e da comunicação dentro da mediação é uma novidade trazida muito recentemente, em especial pelo período da pandemia de Covid-19 e também nesse cenário pós-pandêmico que o professor Andrés Vázquez vai nos trazer com a sua fala. Professor, bem-vindo a nossa Escola Judicial bem-vindo à nossa Escola Judiciária da Por Quarta favor, Região. pode Por começar favor, com sua leitura. pode iniciar sua leitura. Bom dia, muito obrigado por sua apresentação, doutor Marcelo. Olá a todos. Obrigado à organização pelo convite para participar e vou falar sobre mediação eletrônica, acreditando que seja do interesse de todos vocês. Vou compartilhar a minha tela com vocês e vou começar a minha apresentação. A tecnologia teve desde a sua origem, como vocês sabem, o objetivo de otimizar e facilitar o trabalho humano. As chamadas novas tecnologias são um elemento essencial, inclusive são imprescindíveis em todas as organizações. O mundo da resolução de conflitos e controvérsias não é uma exceção. O mundo do direito também tem tecnologias que tentam melhorar os protocolos e as ferramentas à disposição dos operadores jurídicos e trabalhadores da justiça. O mundo global onde vivemos nos oferece um cenário do que Bauman procedimiento flexible y autocompositivo ha evolucionado también como un instrumento más de conciliación global. La relativamente reciente aplicación de las TIC a algunas modalidades ADR solo representa la facilitación de nuevas y emergentes, aunque algunas ya no tanto, herramientas que faciliten esas actuaciones dentro de esa... ¿Sí? Disculpe. Discúlpeme. Como les decía, algunas... Como eu estava explicando, algumas já não são tão novas, mas estão facilitando dentro dessa realidade líquida atuações. E, da outra parte, a mediação, idoneamente, pode se adaptar e nos permite superar dificuldades na comunicação que sempre nos acompanharam, todas as categorias temporais, como mencionava o doutor Marcelo, desde o tempo pré-socrático. É que nunca antes de hoje pudemos compartilhar a nossa presença, nosso ambiente, objetos e documentos de forma simultânea, em tempo real, um com o outro, em um mesmo cenário, no espaço temporal, de uma forma que não resulta menos real. E, geralmente, nos encontramos em lugares distintos. No âmbito da gestão e de resolução de conflitos, é um campo que também está passível de avanços tecnológicos. Então, um dos meios apropriados ou alternativos de solução de controvérsias é a mediação. Com independência das dúvidas, das reticências de opinião pessoal, os meios eletrônicos são uma realidade, economizam tempo, facilitam e universalizam o acesso à justiça e contribuem à internacionalização real da mediação global, tanto no plano formativo quanto no da prática da mediação profissional. O recurso à adoção das modalidades ODR ou de mediação, a gente vai esclarecer mais frente o porquê dessa diferenciação, não supõe maiores custos aos usuários, mas também permite economizar tempo, então é mais barato e mais rápido. Às vezes, a gente pode ter a impressão que a pandemia trouxe, entre outras consequências, a descoberta da mediação online. Sabe, pode ser que muitos profissionais tenham descoberto nesse momento, mas a ODR e as online já estavam maduras antes da gente ter Covid. E alguns críticos, quem sabe, que se opõem a essas modalidades eletrônicas, tenham as suas posições em xeque, surpresas pelas distintas possibilidades de desenvolvimento e as várias ferramentas que temos.
Talvez alguns não conhecem os recursos tecnológicos ou medo, porque não conhecem bem, então podem fazer um uso que não é ideal. Quando a gente sabe, a mediação convencional pode parecer complexa, mas os veículos eletrônicos puderam fazer menos complexos. A história da mediação por meios eletrônicos e o resto das modalidades online estão diretamente vinculadas à evolução e popularização da internet. Desde a década dos anos 90, várias entidades pioneiras se propuseram a fazer esquemas ODR. Claro, muitas ficaram só nisso. Como vocês podem ver na tela, as primeiras experiências de mediação aparecem misturadas com outras experiências online, automática, eletrônica. E a sua história é muito jovem, então, de fato, o conceito ODR é uma resolução desenvolvida em 2001. E a gente tem o conceito tecnológico para a resolução de conflitos. Na internet, geralmente vinculada a disputas comerciais. Já tem Maryland's Online Mediation Service, é um serviço implantado pela Escola de Direito de Mediação dos Estados Unidos e desenvolve um processo dos procedimentos eletrônicos sobre litígios em direito de família e também a Campus Mediation apoia o desenvolvimento da mediação em colégios e universidades e faculdades, e esse programa começou em 1996. Como vocês podem ver, resulta inquestionável a melhoria da mediação e o contato da mediação com a resolução de conflitos online, desde muito tempo. Essas características que incorporam as tecnologias da informação com a resolução de conflitos surge vinculada ao âmbito da mediação familiar. E é muito curioso, porque se a gente leva em conta que se trata de um cenário particularmente sensível ao contato direto e ao sentir de muitos que tem um pouco de reticência quando falamos da mediação cara a cara, face to face. Em outros âmbitos de resolução de controvérsias, sem dúvida, tem menos sensibilidade ao condicionamento emocional. Essa lista que vocês estão vendo é uma relação incompleta e parcial de algumas das plataformas com que o Centro Nacional de Tecnologia faz o apoio, que o Andrews mencionou, tem um portal principal e é o portal americano. Claro, não está completa essa linha, mas é um centro que reuniones anuales. Fazemos reuniões anuais. E a Mediation Room tem mediação online, tem e-justice, e no espanhol tem o Mediar Online. São exemplos, alguns, das diferentes plataformas, cada uma com suas peculiaridades e enfoques específicos, que oferecem diferentes serviços e recursos para a resolução de disputas online na atualidade, em vários âmbitos e em vários escopos. O recurso dessas plataformas online contribui a eliminar as barreiras físicas e geográficas, não apenas nacionais, dentro do território do país, mas também é um sistema de resolução muito apropriado para conflitos transfronteiriços. E o auxílio real que pode prestar a pessoas com algum tipo de desabilidade também não pode ser esquecido. E as vantagens que a resolução alternativa de conflitos e a mediação nos traz são rapidez, sabe, porque as partes e os especialistas entram em contato imediatamente, eficiência, porque tem todo um catálogo de recursos auxiliares que complementa esse tipo de mediações, o baixo custo, especialmente respeito a transportes e documentos, e a deslocalização. Como vocês podem ter certeza, não são questões que a gente pode ignorar. Desde 2011, existe um acesso universal aos procedimentos ADR e ODR na União Europeia, o que permite aos consumidores europeus de economizar 30% do tempo e 512 milhões de euros desde então. Então, a gente está falando de mediação em conflitos e litígios de consumo.
Os métodos alternativos de resolução de disputas nos permitem rapidez, como vimos, eficiência, baixo custo, descentralização e podem se desenvolver em vários planos. Essa contribuição à internalização da resolução global se produz nesses cenários, o formativo e a prática de mediação. Então, a globalização e o potencial acesso de mediadores nacionais aos cenários internacionais, em última instância, e o que também representa uma detemporalização e uma delocalização, e um efeito por meios eletrônicos que pode facilitar o meio alternativo da resolução de controvérsias. Então, tudo isso se traduz em um autoempoderamento inicial, de fato, de todas as partes. Esses conceitos todos estão à disposição da organização, o texto completo da intervenção mais completo, se vocês quiserem verificar ou comprovar as referências e tudo que tiver a ver com alguns dos conceitos que estamos mencionando. Conforme acontece nas mediações, conceitualmente vem utilizado para referir-se a uma ampla gama de cenários. Depende de cada marco jurídico vigente, os termos mediação eletrônica, mediação à distância, mediação por meios eletrônicos e mediação ODR, mediação automática simplificada, podem causar um pouco de confusão. Talvez com uma confusão de conceitos. A mediação por meios eletrônicos, enquanto mediação é um procedimento ADR, alternativo, resolução alternativa, aí é realizada por meios eletrônicos, mas então também é um ODR, porque é uma resolução online. Mas a mediação automática é as duas coisas e não é uma mediação. Então, é algo que não sempre aparece diferenciado no âmbito do direito e nem no direito apositivo continental europeu. Bom, como vocês podem ver aqui, os ODRs são processos realmente muito automatizados e podem ser utilizados com vários tipos de suportes, são sincrônicos ou não, ou assincrônicos, e também podem ser feitos também como mediação de arbitragem. Na mediação eletrônica, se enfrentam, então, uma série de inconvenientes, não somente conceituais. A mediação como procedimento estruturado tem que garantir o desenvolvimento do mesmo em um cenário de confiança. E tem um princípio da confidencialidade, por exemplo. Os meios eletrônicos, por exemplo, colocados à disposição da mediação, à medida em que recorre da ferramenta de suporte de comunicação digitalizadas, permite, através de plataformas tecnológicas, não apenas a interação de dados pessoais, inclusive também funcionalidades de equipamentos eletrônicos e multimídia, enfim, todo um amplo leque que também garante a confidencialidade das informações em trânsito e também a segurança nacional com o armazenamento, a não divulgação ou eventual destruição. A modalidade virtual de mediação é a resolução entre o conflito e o mediador, é isso que ela visa. E, sem dúvidas, tem coisas que competem. A gente tem que avaliar se é ou não adequado o procedimento, não apenas por características próprias de cada mediação, mas também pelas partes que estão ajudando, auxiliando nas mesmas. Isso exige, da parte do mediador, não apenas a formação e o domínio das competências e das ferramentas, mas também tem que dispor de capacidades e recursos suficientes para avaliar que as partes que escolhem esse tipo de modalidade podem fazê-lo em condições igualmente competentes. A gente está falando de universos paralelos, ADR versus ODR. Alguns especialistas não acham isso, eles têm algumas opiniões, eu tenho opinião do professor Elizabeth, do Comforti, ou do Karim Betcheklev, da Universidade de Montreal. Por Elizabeth, que ele acha que não tem uma divisão entre ADR e ODR. Já para o professor Karim de Montreal, ele acha que a integração de tecnologias e da comunicação nos processos judiciais ou extrajudiciais são todas ODR, e já o professor
Franco Conforti, ele acha que é um processo que se realiza totalmente ou parcialmente por meios eletrônicos, como é a mediação online, tem que ser realizado de forma mais ou menos simplificada, com a intervenção de um terceiro sempre, que ajudar as partes a chegar a um acordo, e isso não tem nenhuma diferença com o procedimento presencial. Sempre a gente tem que garantir a identidade de quem intervém e também o respeito aos princípios da mediação previstos por lei. Bom, tem diversas plataformas e protocolos e formas de apoio em vários âmbitos. As plataformas são vetores e suportes com a mediação online, que a gente já viu que nos permitem não apenas o desenvolvimento da mediação profissional, mas também o training e a formação de mediadores. Essas plataformas são sistemas tecnológicos e os que se desenvolverão nas modalidades de ODR. A gente pode fazer arbitragem online, mediação, entre outros, e se nutrem de recursos que ajudam ao mediador e às partes a fazer o processamento da comunicação eletrônica, geração de informativos e etc. É importante não confundir-se que quem oferece o serviço ODR, que proporciona o acesso à plataforma online, com o que é a plataforma onde ela se desenvolve. Bom, tem várias peculiaridades que distinguem uma plataforma de outra, e elas podem também abordar vários âmbitos de mediação. Uma coisa que é certa é que a rápida evolução das tecnologias da informação, com contínuas aparições de novas ferramentas que se vão integrando e que integram várias ferramentas eletrônicas, vão desenhar cada vez mais qual é o limite entre a comunicação sincrônica e a assincrônica. Então, é um pouco irrelevante a gente se prender nessas questões, a menos que seja um caso muito pontual. Em qualquer caso, e isso eu queria sim deixar claro, é que em todos os casos a gente tem que garantir que a gente pode garantir os requisitos de confiança jurídica, como a proteção à identidade, a dados pessoais, a geração de justificativas, de comunicações e a segurança tecnológica em relação tanto aos protocolos como a encriptação das comunicações e tudo que cada lei, cada estado exija por lei. É conveniente não se confundir, enquanto as plataformas tecnológicas são o mesmo que uma videoconferência ou que uma mediação eletrônica. As plataformas tecnológicas oferecem recursos tecnológicos e ferramentas TIC e proporciona que essas ferramentas, hardware ou software, estejam presentes, mas elas foram projetadas não para desenvolver processos de mediação eletrônica. É o caso de provedores de serviços de videoconferências. Elas proporcionam soluções de virtualização através da internet, mas não de processos de mediação eletrônica. As plataformas de videoconferência são um apoio, uma ferramenta tecnológica, mas não são uma mediação eletrônica, por assim dizer. Bom, eu não quero avançar muito fora do meu tempo. Quando a gente fala de segurança jurídica informática, todas essas plataformas abordam os conflitos de várias formas e é fácil se perder entre elas, mas a segurança jurídica e informática estão intimamente ligadas às comunicações digitais e, portanto, têm que garantir esses requisitos de segurança jurídica, através, basicamente, como mencionávamos, da identidade e da confidencialidade. Enfim, a gente não vai se estender muito sobre isso, mas tem vários níveis de seguridade que garantem, como a confirmação multifatorial de identidade, a assinatura eletrônica, a encriptação e todas essas outras coisas que a gente mencionou. Então, quando a gente fala de segurança e confidencialidade, a gente tem que ter sistemas confiáveis, compatíveis com a capacidade tecnológica dos cidadãos e que tragam confiança, porque é assim que vamos promover a utilização. Definitivamente, essa é a mensagem que eu quero deixar. A gente pode fazer mediação online com garantias de segurança informática e jurídica, mas não apenas se pode, se deve mais do que se pode.
A preocupação para oferecer um ambiente virtual seguro tem que estar dentro da mentalidade daquelas pessoas, daqueles operadores que estejam utilizando a mediação eletrônica como uma alternativa, bom, para resolver esse tipo de conflitos que podem aparecer através, que podem ter resolução através dessas plataformas digitais. Quando a gente fala da opinião dos mediadores, eu vou ter que saltar para não me delongar mais, mas é um estudo de campo que a gente fez, que basicamente tanto na interação com as ferramentas digitais ou informáticas dos mediadores, quanto as distintas faces do procedimento que podem ser abordadas, então tem uns porcentagens muito elevados, inclusive a relação da qualidade da comunicação emocional entre todos os participantes, mas como eu comentei, a gente vai ter que avançar um pouquinho mais nesse plano. E a gente está chegando perto da conclusão. O futuro foi ontem, se a gente fala de mediação online. Talvez a gente tenha ficado atrasado um pouquinho em alguns territórios, mas o futuro foi ontem. A gente tem que descobrir para além das emergências e as coisas que trouxeram a pandemia. Muitos questionam ainda a utilidade e a veracidade dessas tecnologias e outros começam a considerá-las em suas atuais plataformas. Até algumas coisas podem ser vistas como obsoletas e precisam de novas ferramentas aplicadas nos âmbitos da mediação. As TIC são ferramentas não apenas hardware, mas a inteligência artificial aplicada a programas informáticos com finalidades diversas também tem que se apoiar em apoios tecnológicos da mediação online ou presencial e que a gente pode ter benefícios. Todo mundo conhece Paul Ekman, que investiga microexpressões desde os anos 80 e tem empresas que podem transformar os modelos de Ekman em padrões e categorias sistematizadas, informatizadas, desde uma simples câmera web. A gente pode detectar essas mudanças de emoções, assim, só para resumir, por assim dizer. Então, a tecnologia, com a resolução de conflitos, pode ir muito adiante, pode ir muito mais adiante, porque a gente está se movendo em um território que nos permite integrar a tecnologia do e-mediador com tecnologias informáticas e inteligência artificial. Definitivamente, toda essa incorporação de ferramentas, como é a inteligência artificial, nos vai facilitar e para podermos interagir entre as pessoas, as partes envolvidas, como é, por exemplo, o projeto Watson, da IBM, que opera o idioma natural em qualquer dispositivo, e com certeza vocês já ouviram falar. A gente tem que ver a integração da tecnologia com as modalidades em linha como uma incorporação ao procedimento. Podemos fazer uma mediação híbrida e os mediadores podem usar o auxílio das ferramentas TIC. A gente vai contextualizar sua função. Então, aqui tem uma conclusão do que eu quis explicar. A mediação, basicamente, a mediação em linha é um recurso a mais para podermos atingir o nosso objetivo de mediação. O recurso de modalidades eletrônicas é uma opção mais que está aí ajudando como ferramenta aos mediadores jurídicos à disposição do trabalho desses mediadores. E a ideia é fazer a resolução de conflitos e se configura como uma parte integral do processo e não constringe a liberdade das partes da sua utilização. Então, permite a realização de todo o procedimento, ou apenas parte deles, ou como auxílio, ou como ferramenta, ou nem existir. Ela tem que... Temos modelos experimentados até a data e eles podem integrar novos desenvolvimentos, por exemplo, com temas relacionados a inteligência artificial, por exemplo, e como comentava o professor Caio César, não tudo é mediável, não é uma varinha mágica, e como mediadores de conflitos, temos que entender quais modalidades e protocolos online ou presenciais são os ideais para o caso que vocês têm em mãos. Claro, é verdade, se a gente não quiser abordar a solução dessas controvérsias por meios alternativos, eficientes,
rápidos. Ninguém nos vai obrigar, mas eu diria que não se esqueçam que a sustentabilidade, que discutimos tanto ultimamente, também nos exige proporcionalidade, responsabilidade e racionalidade na utilização de procedimentos complexos, particularmente quando a gente fala de serviços ou recursos públicos. Enfim, nada do que eu falei pode encontrar o seu espaço no nosso cotidiano enquanto a gente não conseguir transcender a dicotomia da nossa limitada e tradicional do nosso conceito do universo humano. Então, com ou sem o recurso de tecnologia, a gente tem que ensinar isso nas famílias e nas escolas, e antes de ensinar isso nas faculdades. Então, vocês foram muito amáveis e muito obrigado por sua atenção. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Estou ouvindo. Vou deixar de compartilhar a minha tela. Vamos aguardar que a equipe técnica da escola remova os slides. Ok, estão removidos. E, de imediato, já tem uma pergunta muito importante que preciso fazer para o professor. Durante a sua fala, o senhor abordou tanto plataformas que podem ser utilizadas pelo poder público, ou seja, pelo poder judiciário, quanto plataformas que são utilizadas por privados nos processos de mediação. Aqui no Brasil, é importante que eu lhe diga e lhe informe, nós temos uma grande resistência na seara laboral de fazermos ou de permitirmos mediações entre empregados e empregadores em plataformas privadas. Somos muito desconfiados no Brasil de eventuais lesões que possam ocorrer aos direitos dos trabalhadores quando entregamos essa permissão de mediação para plataformas privadas. Eu gostaria de saber, à luz disso tudo que mencionei, como é a situação na Espanha, nos conflitos laborais. Há limitações ao uso de plataformas privadas por empregados e empregadores? As mediações são feitas apenas pelo poder público? Eu gostaria de saber um pouquinho de como é esse funcionamento do processo de mediação nas relações laborais na Espanha. Bien, normalmente todo se lleva a través de institutos Muito públicos. bem, normalmente é tudo feito através de institutos públicos que utilizam plataformas que, sim, são plataformas privadas dentro de convênios e acordos que estão utilizando. Na Espanha, como vocês sabem, o Estado configura territorialmente em territórios autônomos, o que poderia ser o Distrito Federal brasileiro, o Estado Federal, o Distrito Federal brasileiro ou mexicano. Então, é um pouco diferente, porque a gente não tem uma lei geral. Sim, tem um corpo normativo geral, mas depois disso, cada estado, cada comunidade autônica tem seus desenvolvimentos e seus institutos de conciliação e arbitragem, etc. E está bem disperso atualmente no âmbito do direito laboral. E, nesses momentos, essas questões estão sendo harmonizadas, mas ainda existe um certo nível de autonomia em cada um dos, assim, chamados estados. Claro, na Espanha, quando a gente fala de mediação dentro do âmbito laboral, tecnicamente estamos falando de conciliação, que é um requisito prévio ao processo contencioso, ao litígio. Então, sei que são sutilezas, mas, sabe, não sei se é o momento de abordá-las, mas tem uma série de sutilezas a respeito
há aí umas linhas de frente quando a gente fala dos distintos meios alternativos para a resolução de conflitos. A gente sabe que não é a mesma coisa uma arbitragem, uma conciliação, de uma mediação, tem uma diferença. Então, quando a gente fala de mediação, não é a mesma mediação, dependendo do âmbito em que está sendo desenvolvida. Então, a trabalhista é diferente da familiar e a internacional também, e cada uma tem detalhes particulares específicos, e o lugar onde ela é feita condiciona o protocolo dentro, enfim, dos princípios que são gerais, sim, mas não são necessariamente aplicáveis a qualquer um dos âmbitos em que se pode utilizar a mediação. Eu não sei se eu expliquei exatamente, se eu respondi a sua pergunta, mas eu queria adicionar uma coisa, que normalmente a respeito da utilização de empresas privadas, sabe, geralmente está em função, como você se referiu, Marcelo, ao tema dos direitos do trabalhador, está vinculado à confidencialidade e identidade, especialmente à confidencialidade sobre o desenvolvimento do processo. É curioso que em um mundo em que sabemos que tem microcâmeras de gravação audiovisual do tamanho de um alfinete ou de uma, enfim, de uma caneta, estejamos preocupados sobre a vulnerabilidade da segurança em apoios informáticos. Porque, claro, sim, pode acontecer, mas não é obrigatoriamente que aconteça. A segurança informática garante, não garante, vai porque a quebra da segurança é um fator humano. E, igualmente, eu entendo que vocês, em seus tribunais, não têm aparelhos de detecção de ondas de alta frequência e não sabe se estão fazendo até mesmo uma gravação com microfone, uma câmera de vigilância dentro dos documentos. Então, o que eu nunca consigo entender é a exigência específica se presta aos sistemas informáticos que não são as mesmas exigências utilizadas na vida civil. Então, quando alguém recebe uma cartinha pelo correio, não se faz uma perícia para ver se abriram ou não essa cartinha. Bom, com exceções, mas não é comum. Mas a gente pode fazer perícias de comunicações pela internet para ver se ela está sendo pirateada, isso se faz mais. O chefe de segurança dos Estados Unidos eu posso dar mais informações sobre o Departamento de Segurança americano. E eles têm alguns documentos publicados que podem mostrar, verificar a segurança, os critérios do NSA, que é o Departamento Nacional de Segurança americano, e falando sobre algumas plataformas que a gente utiliza, como, por exemplo, essa mesma, em comparação com outras. O nosso participante, Renan, tem uma pergunta acerca dessa desconfiança ou da resistência do uso dos recursos tecnológicos. Ele pergunta o seguinte: professor Andres, na sua experiência, consegue enxergar alguma resistência das pessoas acerca do uso de recursos tecnológicos para a mediação dos conflitos, em razão da confiança ou de outras motivações em relação a essas plataformas? Eu acredito que o professor já tenha endereçado muito dessa resposta a essa pergunta, mas se tiver algum complemento a fazer, por favor, professor Andres. Bueno, si le sirve de referencia... Bom, se serve como referência, nos últimos 5 anos, formamos entre a Universidade Nacional de Educação à Distância e o Centro do Instituto do Acordo Justo, que é o nosso instituto privado reconhecido pelo Ministério da Justiça. O outro é uma universidade pública, que é a do Educação à Distância. Eu acho que temos alguns milhares de alunos de distintos níveis, e a Universidade Nacional de Educação à Distância, por exemplo, não é uma faculdade convencional, então tem alunos de vários níveis sociais e várias profissões de origem e com várias idades, e cada vez que aqueles que participaram ao programa de mediação online, programa de formação de mediação online, como mediadores, sempre foram resistentes no início, sempre, todos. No Brasil, a gente deu um curso, no México também demos um curso, em outros países da América do Sul, e sempre tem uma
um bloqueio inicial como reação. E o que eu posso dizer? A experiência me fala que quando acabamos os cursos, está todo mundo muito satisfeito, porque o temor acontece, sobretudo, sobre a utilização da tecnologia. E isso é algo que se supera, é como dirigir um veículo. Eu suponho que na primeira vez que alguém pegou um celular, alguém tinha medo, pegou ali, tinha medo de tomar um choque. E a gente hoje em dia fala no telefone naturalmente. E agora, por exemplo, estamos nos comunicando com muita naturalidade, não é mesmo? Agora, nesse momento. Então, o negócio é que não percebemos tudo exatamente que acontece. É isso que eles dizem. Mas eu posso estar de tênis e vocês não vão saber, mas é relevante. Se eu estiver aqui de chinelo, enquanto a gente está se comunicando, não. E isso é a mesma coisa no plano da pergunta. Sim, tem uma resistência inicial, porém, isso é como saltar da piscina, do trampolim na água, se jogar numa piscina. A pessoa fica com um pouquinho de medo, mas, sobretudo as crianças, na primeira vez eles se atrevem e depois eles começam a subir e subir e saltar e saltar. Então, sabe, com os adultos também é assim. Nem todo mundo tem que se desenvolver, nem tudo tem que se desenvolver através da internet, da virtualização, mas, com certeza, em algumas partes do processo, inclusive aqueles que não estão cômodos se desenvolvendo completamente, eles vão ver que tem utilidade em partes, tem exemplos evidentes porque diminui os custos e as distâncias, por exemplo. Então, é algo inevitável, né? Essa nossa comunicação via plataformas é algo que já faz parte do nosso presente e que vai apenas se aperfeiçoar ao longo do futuro, obviamente com essas questões, com essas ressalvas que o professor nos colocou na sua palestra. Profesor Andrés Vázquez, muchísimas gracias por su lectura, por sus informaciones, todo de muy buen provecho para nosotros aqui que trabalhamos com... Foi tudo muito proveitoso para nós que trabalhamos aqui com mediação e com esses temas. Eu quero agradecer novamente e dizer que vamos encerrar a sua aula, ok? Atenção. Muito obrigada a vocês pela atenção, pela paciência e porque ficaram aí um tempão escutando aos meus colegas que foram brilhantes e eu espero ter sido uma sobremesa de fácil digestão. Mais uma vez, então, ao professor Andrés Vázquez, ao professor Caio César Infante, à professora Susan Andrews, que nos abrilhantaram ao longo dessa manhã com temas tão importantes a respeito da mediação e da conciliação.